Bom, gente, continuando o nosso estudo de potências e radicais, né? Vamos lá. Reduza ao mesmo índice esses três radicais. Olha só, gente. Os três, um tá ao quadrado, um ao cubo e outro à quarta, né? Então você tem radicais de índices diferentes. O que você vai fazer? Você vai colocar todo mundo no mesmo. Para que serve isso? Para você comparar. Por exemplo, o que é maior? Raiz de 3, raiz cúbica de 2, raiz quarta de 5. O que é maior, o que é menor? Então você vai colocar todo mundo no mesmo radical. Isso pode ser importante para você na sua prova. Então 2, 3 e 4. O que você vai fazer? Você vai fazer o MMC dos índices. Então, 2, 3 e 4. Deu 2, dá 3, dá 2, deu 2, dá 1, dá 3, deu 3, dá 1, dá 1 e 1. Então, o MMC foi 2 vezes 3, 2 vezes 2, 2 vezes, aliás, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. O MMC deu 12. Então, você vai pôr todo mundo no radical 12. Esse é o esquema. Todo mundo no radical 12. Esse é o esquema. E aí o seguinte, o que você vai fazer? Você vai pegar esse MMC que você teve, todo mundo aqui, 12, vai dividir por esse aqui, para cada um deles. Então vai ficar 3, aqui ó, era 3, né, que estava aqui dentro. Então você vai fazer 12 dividido por 2 dá 6, elevado ao 3 aqui. Então aqui o 3, aí só um detalhe, tá? O 3 não tinha nada, estava elevado a 1, então você vai levar ele a 6 aqui. Tá? A mesma coisa aqui, ó, o 2 não estava elevado a nada, então é 2 elevado a 1. Você vai abrir um parênteses aqui, 12 por 3 dá 4, vai ficar elevado a 4 aqui. 12 por 4 vai ficar 3, então o 5 que estava elevado a nada, ali era 5 elevado a 1, você vai elevar ele a 3. Então aqui vai ficar raiz 12, 3 elevado a 1 vezes 6, 3 elevado a 6. Aí, para que você está fazendo assim? Não era só botar o 6 ali? Era, nesse caso era. Mas e quando o 3 estiver elevado ao quadrado? Aí você tinha que ter um cuidado. Então aqui é 2 elevado a 4. E aqui vai ficar 12, 5 elevado a 3. Então isso aqui na verdade é 3 elevado a 6, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes, né? Então vai ficar 729. Aqui vai ficar A4 vai ficar 16. E aqui A3 vai ficar 125. Então, como está todo mundo no mesmo radical, o maior deles, por exemplo, seria esse aqui, o 729, que seria a raiz quadrada de 3, que seria a mesma coisa que raiz 12 de 729. O segundo maior seria o raiz quarta de 5. E o menor dele seria o raiz cúbica de 8, que seria simplesmente 16, né? Então, serve para isso essa questão de reduzir ao mesmo radical. Espero que você tenha entendido. Vamos fazer mais dois agora. Letra A. Aqui, ó. Aqui é 2, 3 e 5. MMC entre 2, 3 e 5 vai ser entre 2, 3 e 5. Ele vai dar 30. Né? 2, 3 e 5. Então vai ficar radical 30 para o primeiro, radical 30 para o segundo, radical 30 para o terceiro. Então aqui 30 dividido por 2 dá 15. Então aqui vai ficar 2 elevado a 15. Eu não vou nem fazer a conta aqui não, tá? 30 por 3 dá 10, então fica 5 elevado a 10. E 30 por 5 dá 6, então fica 3 elevado a 6. Assim que ficaria a letra A. Letra B, vamos para a letra B. Aqui é 2, 3, 4 e 6. MMC entre 2, 3, 4 e 6 ficaria 2, dá 1, 3 e 2 e 3. Ficaria 2, dá 1, 3, 1 e 3, dá 3, dá 1, 1, 1 e 1. Então, o MMC deu 12. Então, todo mundo ali vai ficar com radical 12. Todo mundo de radical 12. Né? Esse aqui era a letra A. Então, aqui, dividindo os três aqui, né? Então, ponto e vírgula aqui para dividir. Aqui é 12 dividido por 2 dá 6. Então, vai ficar 3 elevado a 6. 12 dividido por 3, né? Aqui é 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, vai ficar 4 elevado a 4.
12 dividido por 4 dá 3, então fica 2 elevado a 3 nesse aqui. E 12 dividido por 6 dá 2, então aqui ficaria 5 elevado a 2. Aqui dá até para fazer, arrumar um pouquinho isso aqui, mas eu vou deixar do jeito que está aqui. Mas esses seriam os caras reduzidos ao mesmo expoente, no mesmo índice. A gente pode precisar ter que fazer isso para fazer algumas contas, tá? Vamos para o próximo slide, vamos ver o que a gente tem aqui em seguida. Efetue as operações indicadas com as raízes. Letra A. Raiz de 3 vezes raiz de 12. Olha, se é um produto, os dois estão no mesmo índice, ou seja, aqui é 2, aqui é 2, você só põe todo mundo para dentro. Aqui do radical, 3 vezes 12. Isso aqui vai ser raiz de 36, inclusive a gente sabe que a raiz de 36 é 6. Então aqui já está a letra A, não tem muito segredo. Letra B, eu tenho raiz cúbica de 24 dividido por raiz cúbica de 3. Se está todo mundo no mesmo radical, põe todo mundo para dentro do radical e faz a conta já. 24 dividido por 3 dá 8. Raiz cúbica de 8 a gente sabe que é 2. Então você pode pôr todo mundo para dentro do radical se o índice dos dois for o mesmo. Letra C. Aqui a divisão. Raiz de 3 meios dividido por meio. Se é o mesmo radical, põe todo mundo para dentro dele. Então vai ficar 3 meios dividido por meio. Isso aqui vai ficar raiz de 3 meios vezes inverte a segunda, faz a divisão de fração normal. Cortou aqui, ficou raiz quadrada de 3. Tá? Então essa era a questão. Beleza? Letra D. Letra D, aí a gente vai fazer a letra D, E e F com calma, beleza? Olha só a letra D. A letra D, eu tenho ali raiz quadrada de 3 e raiz cúbica de 2. Então eles estão em expoentes que não são iguais. Nós vamos fazer aquilo que a gente aprendeu, de colocar todo mundo no mesmo expoente. MMC entre 2 e 3 é 6, então esse cara vai ficar raiz sexta, vezes esse cara também vai ser raiz sexta. MMC entre os dois radicais, entre os dois índices aqui, que era 2 e 3. Então aqui, 6 dividido por 2 dá 3, então o 3 aqui vai ficar elevado a 3. O 6 aqui dividido por 3 dá 2, então o 2 aqui fica elevado a 2. Então ficou raiz sexta de 27 vezes raiz sexta de 4. Isso aqui é a mesma coisa que raiz sexta de 108. Põe todo mundo para dentro do radical, porque agora os dois estão no mesmo índice. Então eu fiz aqui a redução para o mesmo radical. Vamos para a letra E, para você ver. Letra E, raiz terceira de 4 dividido por raiz quarta de 2. Bom, vou colocar os dois no mesmo radical. MMC entre 3 e 4 dá 12. Então aqui, 12 dividido por 3 dá 4. 4 elevado a 4. Aqui, 12 dividido por 4 dá 3. Então aqui fica 2 elevado a 3. 4 elevado a 4. Aí eu vou te ensinar uma manhãzinha aqui agora. Eu estou vendo que o 4 e o 2, os dois são potências de 2. Porque o 4 é 2 ao quadrado. Olha só, hein? Isso aqui vai ficar todo mundo no mesmo radical, divisão. Só que o 4 à quarta, eu vou fazer uma manhãzinha com ele. O que é 4? É 2 ao quadrado. Então, o 4 é 2 ao quadrado, está elevado a 4, né? Então, é 2 ao quadrado elevado a 4. Isso aqui você já aprendeu, que você só multiplica os expoentes. Então, isso aqui é 2 elevado a 8. Olha que legal. Então, ficou 2 elevado a 8. A raiz é 12 aqui, né? A raiz 12 dos dois. E o 4 elevado a 4, na verdade, é 2 elevado a 8. E aqui embaixo era 2 elevado a 3. Então, isso aqui vai ficar, no final das contas, raiz 12, 2 elevado a 8, 2 elevado a 3, dá 2 elevado a 5. Porque é divisão de potência de mesma base, 8 menos 3, 5. Então, isso aqui, na verdade, é raiz 12. Quanto que é 2 elevado a 5? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes, né? 32. Então, é raiz 12 de 32. Essa é a letra E. Beleza? Então, aprenda isso. Volta aí e vê os conceitos que eu te falei. E principalmente essa questão aqui do 4 elevado a 4 virar 2 elevado a 8. Isso tudo é muito importante. Facilitou demais fazer dessa forma do que, por exemplo, levar o 4 elevado a 4 e fazer aqui 2 elevado a 8 e ia dar uma conta muito ruim para você chegar no 32. Tenta fazer dessa forma, fazer o 4 elevado a 4 e dividir por 8. Você vai ver que dá uma conta danada. Vamos para a letra F. Ó, raiz cúbica
Então aqui eu tenho raiz cúbica de 5 sobre 2 dividido por raiz quinta de 1 sobre 2. Vou colocar todo mundo para o mesmo radical. O MMC entre 3 e 5 é 15. Então 15 dividido por 3 dá 5. Então vai ficar 5 sobre 2 elevado a 5. E aqui vai ficar meio. Aqui 15 dividido por 5 vai ficar 3, meio elevado a 3. Então aqui ficou raiz 15, todo mundo está raiz 15, né? 5 elevado a 5, sobre 2 elevado a 5, que aqui é o 5 e o 2 elevado a 5, sobre 1 elevado ao cubo é 1 e 2 elevado ao cubo é 2 elevado ao cubo. Raiz 15 vai ficar 5 elevado a 5 sobre 2 elevado a 5, vezes inverte a segunda, 2 elevado a 3 sobre 1. O resultado disso, vamos colocar aqui mais em cima, vai ficar raiz 15, vai ficar 5 elevado a 5, e aqui 3 menos 5 aqui vai ficar 2 elevado a 2 aqui embaixo, né? Porque os 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 5, corta aqui 2 elevado a 3, sobra 2 aqui embaixo ainda. Essa é a resposta, 5 elevado a 5, se você quiser até fazer esse valor aí pode, mas nem precisa disso, né? Mas se quiser fazer aqui, 125 vezes 25 vai dar a raiz 15ª de 3.125 dividido por 4. Essa seria a resposta aqui e ficaria dessa forma. A gente não vai racionalizar por enquanto. Beleza? Então fechou aqui esse exercício, ele era bem interessante. Vamos seguir. Potência de um número racional. Gente, na verdade a gente vai trabalhar com isso aqui, ó. 3 elevado a 2 terços. O que seria isso? Tá? 3 elevado a 2 terços nada mais é do que 3. Ele vai ficar dentro de uma raiz. Toda vez que o expoente for fração ou for número decimal, por exemplo, 0,2, o que é 0,2? É 3, vamos botar aqui 5. É 3 elevado a 0,2 é 1 sobre 5, você transforma para fração. Ou quando o número for dízima periódica, você também sabe transformar a dízima periódica para fração. Então, todos eles você vai transformar dessa forma. Então, se o expoente for fração, decimal ou dízima periódica, você vai deixar ele em fração e vai fazer exatamente o que eu vou falar aqui agora, ó. Quando você fizer, o número elevado à fração, você sempre vai colocar ele dentro de um radical e esse cara que está aqui embaixo, ele vai vir aqui para o índice da raiz e esse cara que está aqui fora vai vir elevar o cara que estava aqui. Então, o resultado vai ficar raiz cúbica de 9. Mesma coisa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui os radicais, aqui vai ficar raiz de 3, aqui vai ficar raiz de 7. Então, se o expoente é fracionário, você sempre vai fazer isso. O de baixo aqui vai ser o índice da raiz. Ah, Edi, eu vi lá que o que está por dentro, o que está por baixo fica agora por fora, no sol. Gente, pelo amor de Deus, aluno de alto nível não precisa disso, né? Pelo amor de Deus. Aluno de alto nível, que são vocês. Você pode até não ser ainda um aluno de alto nível, mas você vai chegar lá. E com essas manhãzinhas de sol, de não sei o quê, não é por aí, gente. Nós temos que aprender a fazer um negócio mesmo, entender. Então, aqui, ó, o denominador, ele vem para o índice da raiz. Você tem que saber falar o negócio direito. Não tem que essa história de sol, não. Tá certo? Você tem que aprender a falar direito. Você é aluno de alto nível. Não é escola mais, não, gente. É aluno de alto nível. Vai passar no concurso. Então, aqui, ó, o denominador da fração do expoente tem que vir para o índice da raiz e o outro tem que passar elevando. É assim que você tem que falar. Você é aluno de alto nível. Beleza? Então aqui vai ficar, ó, o 3 veio para o índice e esse cara veio para cá. Então esse aqui é a raiz cúbica de 49. É assim que a gente faz expoente fracionário, decimal ou com dízima periódica. Tem que saber fazer, transformar a dízima para fração. Você tem aula sobre isso lá, né? Então, gente, é isso aqui, expoente fracionário. Beleza? Vamos ver aqui os exercícios agora. Expressa na forma de potência de expoente racional os seguintes radicais. Letra A, né? Aqui tem a letra A. Bom, eu vou fazer um por slide para não ficar bagunçado. Letra A.
Gente, aqui é o contrário. Eu tenho a raiz e eu vou fazer virar o expoente fracionário. Então, na letra A, eu tenho ali o raiz de 5. Então, é 5. Em quem que o 5 está elevado? Se não tem nada aqui, é 1. Então, é 5 elevado a 1. Quem que é o índice da raiz? 2. Então, é 5 elevado a 1 dividido por 2. Ou seja, 5 elevado a meio. Tá certo? 5 elevado a 1 dividido por 2. O 1 é o expoente que está elevando o 5 aqui dentro. E o que fica no denominador é o índice da raiz. Vamos ver a letra B. Letra B. Quem é o cara que está aqui? É o 4. Né? O 4, ele está elevado, aqui não tem nada nele, aqui é 1. E tem o índice da raiz, que é 3. Outra forma que você poderia fazer é fatorar o 4. Aqui, ó. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, ficaria, ou poderia ser assim, 2 elevado a 2 está elevado a quanto aqui? 2, e o índice da raiz é 3. Então, fica 2/3. Teria as duas opções, tá? Olha a letra C. Letra C, 27, ficaria, o 27 está elevado a 1 aqui, ficaria 27 elevado a 1, dividido pelo índice da raiz, que é 4. Ou, a gente poderia fazer de outra forma. Fatorar aqui o 27, ficaria raiz quarta de 3 ao cubo, seria 3 elevado a 3 dividido por 4. É sempre em cima aqui da fração aqui o cara que está elevando aqui dentro e embaixo o índice da raiz, beleza? Olha, letra D. A letra D, a gente sabe que quando tem raiz de raiz, você multiplica os índices. Ó, aqui é 2, fica raiz quarta de 2. Então, ali você já deu uma arrumada. Isso aqui vai ser 2. O 2 está elevado a quanto aqui dentro? Se não tem nada em cima dele, é 1. Então, é 1 sobre 4. Essa é a letra D. Beleza? Então, primeiro eu fiz a propriedade. Quando tem raiz de raiz assim, você multiplica os índices, né? A letra E vai ser a mesma coisa. Olha a letra E. 4 e 3, isso aqui vai ser raiz 12 de 5. Eu multipliquei o 4 vezes 3. Então, a letra E vai ser 5. O 5 aqui está elevado a 1, então fica 1 sobre 12, que é o índice da raiz. Beleza? Vamos seguindo. Letra F, eu tenho que ter aquela propriedade. Olha, se eu estou aqui elevando aqui fora por 2, esse 2 vai vir elevar esse pessoal aqui dentro da raiz, que é o 2 elevado a 4. Ó. Então, o 2 elevado a 2, que está dentro da raiz aqui, elevado ao 2 que está aqui fora, eu multiplico os expoentes. 2 vezes 2 aqui, fica 2 elevado a 4. Então, isso aqui é raiz cúbica de 2 elevado a 4. E como que vai ficar isso aqui, então? Na forma de expoente fracionário. Fica 2 elevado a 4 dividido por 3. Acredito que você já está pegando o jeito agora, né? Então, beleza. Então, fechamos aqui. Letra G. O que a gente tem na letra G? Vamos lá. Letra G é 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Olha, a gente sabe que quando está assim, está aqui embaixo, a gente pode fazer raiz de 2 elevado a menos 1, né? Por que raiz de 2 elevado a menos 1? Porque a gente sabe que quando a gente eleva a menos 1, a gente inverte a base. A gente inverte a base. Então, no caso, ao invés de ficar com a raiz aqui embaixo, eu faço 1 sobre raiz de 2 elevado a menos 1, que seria 1 sobre raiz de 2, né? E a gente sabe que quando tem o menos aqui, agora essa letra G, H e I são um pouquinho mais complicadas. Eu vou fazer a G e você vai fazer a mesma analogia para as outras três. Raiz de 2 elevado a menos 1, como o 2 que está aqui dentro está elevado aqui fora a menos 1, eu já ponho aqui para dentro. Ó, 2 elevado a menos 1. Raiz de 2 elevado a menos 1. Menos 1 eleva aqui dentro 2. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2 elevado. Quem é o expoente que está elevado? Menos 1. E o índice da raiz é quanto? 2. Então, é menos 1 sobre 2. Essa é a letra G. Beleza? Vamos fazer a letra H, que é a mesma coisa. Letra H, ó, é 1 sobre raiz cúbica de 9. Então, na verdade, é raiz cúbica de 9 que está elevada a menos 1, que aí faz ele inverter, ficar 1 sobre raiz cúbica de 9. Então, o que acontece aqui? Esse menos 1 eleva o 9, então fica raiz cúbica de 9 elevada a menos 1. Menos 1 passa aqui para dentro, levando 9. Essa propriedade a gente já viu. Então, isso aqui, na verdade, a letra H é 9 elevado a menos 1 sobre 3, que é o índice da raiz. 9
elevado a menos 1 sobre 3. Ou, a gente ainda podia arrumar o 9. O que é o 9? O 9 é 3 ao quadrado. Então, o 9 está elevado a menos 1. Então, fica 9 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 3 ao quadrado elevado a menos 1. Ou seja, fica 3 elevado a menos 2. Então, fica... Isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2, o 9, e está dentro da raiz cúbica. Então, ficaria 3 elevado a menos 2, que é aqui dentro, dividido por 3. Gente, eu sei que às vezes eu falo rápido aqui, mas isso aqui é um vídeo, né, gravado, então você pode voltar, você pode botar para ir mais devagar, você pode, né, você tem várias opções, várias vantagens que uma aula presencial não tem. Apesar de a gente não ter esse contato, né, eu não poder olhar direitinho o que você está fazendo e te corrigindo, a gente tem essa vantagem na aula online. Eu vou fazendo vários e vários exemplos para ficar bom para você aí. Vamos seguindo a letra I. A letra I, de novo, aqui, primeiro eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui elevado a menos 1, ou seja, raiz quarta de 8 elevado a menos 1, e isso tudo está elevado a 2 aqui ainda. Tem esse 2 aqui fora. Então, elevado a menos 1, eu vou jogar, aqui, ó, vou multiplicar os dois primeiro, ó. Raiz quarta de 2, ali é o 8, e essa raiz quarta elevada a menos 1 vezes 2 é elevada a menos 2. Então, fica a raiz quarta, o menos 2 eleva aqui o 8, ficaria 8 elevado a menos 2. Então, isso aqui já daria para fazer dessa forma. Eu poderia colocar 8 elevado a menos 2 sobre 4. Inclusive, dá para simplificar isso aqui. 2 por 2 aqui a fração vai ficar menos 1 sobre 2. E ainda dá para dar uma arrumada. Isso aqui poderia estar assim, ou a gente poderia dar uma arrumada, que o 8 é 2 ao cubo. E aqui fora é menos meio. Então, menos meio aqui, eu multiplicaria os expoentes. Ó. 3 vezes menos meio. Então, a multiplicação de fração. O 3 é 3 sobre 1. Isso aqui vai dar menos 3 dividido por 2. Então, ficou 2 elevado a menos 3 dividido por 2. Então, poderia estar assim, com o 8 mesmo, elevado a menos meio, ou poderia estar fatorado com 2. Isso aqui vai ser muito interessante caso você vá trabalhar com equações exponenciais, tá bom? É bem importante você saber fazer essa fatoração que eu fiz aqui, fazer o 8 virar 2 elevado a 3, claro, isso é tranquilo, mas aí depois fazer a multiplicação dos expoentes, como a gente fez aqui em cima, né? O 3 vezes o menos meio. Então, chegaria aqui na resposta, beleza? Vamos seguindo, gente. Calcule substituindo as potências de um número... Só um detalhe. Beleza. Calcule substituindo as potências de expoente racional pelos correspondentes radicais. Então, pedindo para você calcular. Letra A. Como é que eu calcularia 8 elevado a 1/3? Isso aqui seria 8. Vai ficar dentro de um radical. O índice do radical é o denominador ali. E o cara que vai levar o 8 é 1. Então, ficou, na verdade, raiz cúbica de 8. Isso aqui, raiz cúbica de 8, a gente sabe bem que é 2, né? Porque 8 é 2 ao cubo. Beleza? Vamos para a letra B. Letra B. 64 elevado a menos meio. A primeira coisa é mexer com o sinal. Quando for fracionário e negativo, você mexe com o sinal primeiro. Então, ficaria 64 é 64 sobre 1. Então, vai ficar 1 sobre 64 elevado a meio. Inverti a base, troquei o sinal. Segunda coisa, agora eu vou fazer 1 sobre 64 elevado a meio. Quando é expoente fracionário, eu vou fazer raiz. 1 sobre 64 mantém aqui. Esse 1 sobre 64 vai ser elevado ao de cima, o numerador da fração. E a raiz vai ser o denominador. Então, isso aqui ficou a raiz quadrada de 1 sobre 64. Você faz a raiz quadrada de cima, raiz quadrada de baixo. Assim que a gente faz raiz de fração. A raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 64 é 8. A resposta foi 1/8. Beleza? Letra C. Se você quiser ir fazendo, pausando, é interessante, né? 0,25. Eu já vou transformar isso aqui para fração. É 1/4, né? 0,25. É 25 sobre 100, que divide os dois por 25, fica 1 sobre 4. Beleza. Elevado a menos meio. Primeira coisa é trocar o sinal do expoente. Inverte a base, 4 sobre 1, elevado a meio. Inverti a base, troquei o sinal do expoente. Agora eu vou fazer aqui, ó. Expoente é fracionário, eu vou pôr uma raiz, 4 sobre 1. O expoente aqui é 1, então vai ficar 4 sobre 1 elevado a 1. E esse aqui vai ficar elevado ao quadrado. Isso aqui vai ficar a raiz quadrada
de 4 sobre 1 elevado a 1. 4 sobre 1 é 4, elevado a 1, 4. Ficou a raiz quadrada de 4, que dá 2. Beleza? Letra D. Vamos lá. Vamos apagar aqui. Letra D agora. 9 elevado a meio. Quanto que é 9 elevado a meio? 9 sobre 4 elevado a meio. Então, vamos lá. 9 sobre 4 elevado a meio. Aqui é só fazer o expoente mesmo. Meio, aqui ó, 9 sobre 4. O 9 sobre 4 vai ser elevado a 1. E aqui o índice aqui vai ser 2. Então, vai ficar raiz quadrada. 9 sobre 4 elevado a 1 é 9 sobre 4. Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. E aí eu faço a raiz quadrada do 9 sobre a raiz quadrada do 4. A raiz quadrada do 9 é 3. Raiz quadrada do 4 vale 2. Beleza? Essa aqui foi a letra D. Vamos seguindo. Letra E. 1 sobre 32 elevado a menos 1 quinto. Primeira coisa, expoente negativo eu tenho que inverter. Então, ficaria 32 sobre 1, inverti a base, troquei o sinal do expoente, ficou 1 quinto. Como aqui é expoente fracionário, vai ter raiz, 32 sobre 1, elevado. Tá vendo? Eu ponho todo mundo entre parênteses e elevo ao de cima aqui, que é 1, e a raiz aqui fica 5. Então, isso aqui ficou 32 sobre 1 dá 32, elevado a 1 dá 32, então ficou raiz quinta de 32. A gente sabe que o 32 é 2 elevado a 5, então 5 dividido por 5 vai ficar 1, então fica 2 elevado a 1, a nossa resposta, que é 2. Beleza? Vamos seguindo. Letra F. 27 sobre 1, já vou colocar sobre 1 porque eu estou vendo que o expoente é negativo. Menos 2 terços. Primeira coisa, inverte aqui, vai ficar 1 sobre 27 elevado a 2 terços. Inverti a base e troquei o sinal do expoente. Beleza, e aí? E aí agora, como o expoente é fracionário, eu vou colocar ele dentro de uma raiz. 1 sobre 27 elevado a 2 e a raiz fica 3. Elevei o valor aqui ao quadrado, porque é o numerador aqui, e o índice da raiz aqui fica 3. Edi, então agora eu vou fazer o seguinte, tranquilo, suave, já aprendi. 1 elevado ao quadrado, 1, 27 ao quadrado dá tanto, e aí eu faço raiz... aí 27 ao quadrado fica 27 vezes 27 dá 729, e aí eu faço agora a raiz cúbica de 729. Daria certo? Daria. Você chegaria no resultado 1 sobre 9, né? 1 sobre 9. Mas tem um outro caminho a partir desse momento aqui, ó, daqui, que é fazer o seguinte, raiz cúbica, e esse é o caminho que você tem que seguir, tá? De 1 ao quadrado sobre 27 ao quadrado, que é ao quadrado nos dois. E foi isso que eu fiz 1 ao quadrado 1, 27 ao quadrado 729, fácil. Sim, mas você não vai fazer o 27 ao quadrado, você vai fazer o 27. O 27, ele é 3 elevado a 3. Você vai fazer a fatoração da 3 elevado a 3. E o 27, ele está ao quadrado. Então, é 3 elevado a 3 que está ao quadrado. Então, você multiplica aqui, ó, o 3 vezes 2, os expoentes aqui, vai dar 3 elevado a 6. Então, aqui vai ficar raiz cúbica de 1 ao quadrado, o 1 não preocupa, mais o 27 elevado ao quadrado é 3 elevado a 6. Então, isso aqui vai ficar raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica, raiz quadrada, raiz quíntupla de 1 é sempre 1, por isso eu falei que não preocupa. E a raiz cúbica de 3 elevado a 6, 6 dividido por 3, dá 2. Então, ficou 1 sobre 9. Quanto maiores os números aqui, pior vai ficando. Então, esse é o caminho que você tem que seguir. Quando tiver elevado aqui, um número elevado e você vai tirar a raiz, você fatora ele, eleva aqui multiplicando os expoentes, igual a gente fez, e depois termina fazendo a divisão do expoente pelo índice da raiz. Volta aí e vê de novo isso, que isso é muito interessante, tá? Eu vou fazer a mesma coisa na letra G agora. Vamos lá. Letra G. Nós estamos com 29 minutos de aula. Eu vou terminar esses 3 aqui e a gente encerra a aula, tá bom? 1 sobre 16 elevado a 3 quartos. Então, é 1 sobre 16 elevado a 3 quartos. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 16, aliás, raiz de 1 sobre 16 elevado a 3 e o índice 4. Então, isso aqui, raiz quarta de 1 ao cubo, 1. Agora, 16, o que é 16? É 2 elevado a 4.
Então, se eu vou fazer o 16 elevado ao cubo, isso aqui é 2 elevado a 4 elevado ao cubo, vai ser 2 elevado a 12. Então, 16 elevado ao cubo é 2 elevado a 12. Raiz quarta de 1 é 1. Raiz quarta de 2 é 12. 12 dividido por 4 dá 3. É 2 elevado a 3, fica 1 sobre 8. E acabamos aqui a letra G. Beleza? Eu vou fazer a letra H com vocês agora. Beleza? Vamos lá, letra H. 0,81 elevado a menos meio. 0,81 elevado a menos meio. Primeira coisa é que a gente não trabalha com decimal, a gente trabalha com fração. Aí eu quero fazer com decimal. Pode fazer, não tem problema. Em alguns casos vai dar. Mas a fração é mais simples, tá? Então, 0,81 é 81 sobre 100. Não dá nem para simplificar. Então, ficou 81 sobre 100 elevado a menos meio. Se o expoente é negativo, a gente inverte. Fica 100 sobre 81 elevado a meio. 100 sobre 81, inverti a base, troquei o sinal do expoente. E agora, isso aqui vai ser raiz 100 sobre 81 elevado a 1, né? Elevado a 1, porque o numerador aqui é 1 e a raiz é quadrada. Então, fica a raiz de 100 elevado a 1, 100, 81 elevado a 1, 81. Então, fica a raiz quadrada de 100 sobre 81 é raiz quadrada de 100 sobre raiz quadrada de 81, que é 10 sobre 9. Essa é a resposta da letra H. Vamos para a letra I, para finalizar essa aula. Está bem extensa, né? Muito conteúdo, muita coisa, mas eu acho que mata tudo que você precisa de potência, radicais. Eu acho que essa aula combina com muitas propriedades, né? Letra I, vamos lá. 0,01 é 1 sobre 100, gente. É só fazer, vai dar 1 sobre 100 elevado a menos 0,5. Ah, peraí, menos 0,5, o 0,5 é 5 sobre 10, que dá 1 sobre 2, né? Fatorando, dividindo os dois por 5. O 0,01, para quem não entendeu ainda, é 1 sobre 100, né? Repito o número, dividido por duas casas decimais, vão ficar 2 zeros aqui, é 1 sobre 100. Entendeu o que fazer ali? Então, o menos 0,5, na verdade, é menos meio. 1 sobre 100 elevado a menos meio é 100 sobre 1 elevado a meio. Inverti a base, troquei o sinal do expoente. Isso aqui fica raiz quadrada de 100 elevado a 1, 100 sobre 1 elevado a 1, porque aqui o numerador é 1 e aqui é 2. Então, aqui fica raiz de 100 elevado a 1, 100, né? Que é 100 sobre 1, 100, elevado a 1, 100, fica a raiz quadrada de 100, que é 10. Aqui acabou a letra I. Beleza, gente? Questãozinha interessante, né? Deu para fazer muita coisa aqui. E eu acho que é isso que é uma das coisas mais fundamentais aqui, é saber fazer esses exercícios que a gente fez aqui agora, beleza? Então a gente volta na próxima aula para falar um pouquinho mais ainda de expoentes, de potências e radicais. Até a próxima aula.